Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para nosso dia 3. Acalma sua mente. Boa tarde, Silvia. Obrigada pela presença. Boa tarde, Sheila. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Aproveitar para acalmando a mente. Chegou tudo, né, amiga? Oh, beleza. Boa tarde. Tô aqui, qualquer coisa, se der trancar a live, me avisem, porque ontem eu acho que em algum momento trancou um pouquinho e eu segui, né? Segui fazendo, e enfim. Tudo bem, Andressa? Boa tarde, como vai? Isso aí, Sheila, obrigada, obrigada. Vamos mandar aviãozinho, eu tô mandando também aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Esperar uns minutinhos para a gente começar aí. Denise, boa tarde, tudo bem? Como vai? Gente, vamos começando aqui então. Hoje é o dia 3 da nossa live e no primeiro dia, né, a gente fez um bate-papo mais falando sobre mulher e algumas questões mais nossas, né, de mente, de questão quanto coisas de mulher, né, coisas que mulher tende muito a achar que tem que fazer tudo, que tem que servir e muitas vezes esquece dela mesma, né, e eu me incluo nisso também. E muitas vezes a gente acha que tem que sempre ajudar o outro, mas na verdade a gente precisa aquietar e saber que nós estamos aqui, na verdade, para sermos também felizes, para estarmos em paz e não somente servir, né? Porque apesar de ser uma crença muitas vezes arraigada ainda na mulher, ela que tem que cuidar do lar, ela que tem que cuidar dos filhos, né? Para quem tem filhos, ela que tem que tudo. E hoje em dia a mulher está saindo para o campo de trabalho, né? Oi, Bruna, tudo bem, amiga? Que saudade! Olha só. A Bruna trabalhamos juntas, hoje ela tá com a clínica estética e ai que maravilha, amiga, tô muito feliz, sucesso sempre, né? E eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho, né, dessas questões pra gente se libertar, né, como mulher, como que crenças, na verdade, que a sociedade nos impõe, a gente não precisa seguir, né? E a gente precisa se libertar de tudo isso e começar a ter mais clareza de nós mesmas, de tudo que acontece que passa dentro de nós, né? E a Sheila aí tá com um projeto do Seja Prática, que assim tá sensacional. A gente começa a ter clareza primeiro de quem somos, por que fazemos o que fazemos, para quem fazemos, e além disso a gente tem aprendido técnicas, né, para colocar lá foco. O foco também é dizer não, né? Muitas vezes a gente, para conseguir fazer algo, vai ter que dizer não para outro, e que a gente tem que aprender, né? Nós não somos multitarefas e a gente não consegue dar conta de tudo. Isso é muito da mulher, né? E aí a Sheila também traz ferramentas para a gente se organizar no nosso dia a dia, porque mulher muitas vezes também faz tanta coisa e se nós não tivermos essas técnicas, por mais simples que elas pareçam, a gente não consegue fazer nem metade do que a gente quer, né? Não que a gente tenha que dar conta de tudo, tá tudo bem, a gente precisa aceitar, precisa honrar que tá tudo certo, né? Mas nós precisamos entender que existem sim ferramentas que nos ajudam, né? Ajudam a clarear, a nos autoconhecer também e começar a colocar o foco naquilo que é urgente, né? Ou importante, no caso. E nem sempre a gente consegue fazer tudo e algumas coisas nem precisam ser feitas por nós, né? Então a gente precisa delegar também muitas funções, tarefas de casa, e isso vai liberando a nossa mente, né? E quando eu quis trazer, acalmar a mente, eu trouxe muito esse evento, assim, né, que eu falei, porque eu fui uma pessoa que eu não tinha a mente calma. Eu sempre fui a mesma pessoa, né? Eu não vou mudar, eu sou de um jeito, a minha característica às vezes ser rápida, ser enfim. Mas isso não significa que eu não esteja tranquila internamente. E é essa transformação interna que eu tive, não é externo. Quem me vê talvez vai achar que eu sou a mesma pessoa. Mas eu, Marcele, eu sei que eu não sou a mesma. E eu sei o quanto foi transformador começar a olhar para dentro de mim.
E muita coisa que eu comecei a utilizar, ontem eu falei muito, né, do exercício físico, qualidade do sono. O quanto isso é importante para o nosso bem-estar, para o nosso bom humor, para tudo, para a nossa mente também se sentir calma. Porque uma pessoa que não dorme bem à noite, no outro dia ela já acorda tumultuada, né? Então a qualidade do sono é muito importante. E o exercício físico também é um momento do nosso dia que a gente tira para cuidar de nós mesmos e também para cuidar da nossa mente, né? Porque em momentos mais difíceis a gente começa a ter uma resiliência ao colocar o exercício físico na nossa rotina. E hoje eu quero falar muito sobre meditação, oração, porque assim, tem pessoas, eu acho que espiritualidade não tem nada a ver com religião, e quando eu falo sobre espiritualidade, a gente tem que entender também que a espiritualidade não é algo fora da gente, nem distante, né? Somos nós não somos um corpo e uma matéria apenas. E eu comecei a me dar conta disso quando eu comecei a acessar isso. Entender que eu tenho uma alma e eu preciso nutrir ela com coisas boas também, com coisas prazerosas no meu dia. E não só, claro, muitas pessoas estão agora na pandemia vendo muita notícia, isso vai nos deixando mal. E eu não estou falando, não assiste mais, não, você quer, pode assistir. Mas por que ficar todo o tempo falando desse assunto, algo que a gente não tem controle? Nós, aqui agora, nós não temos esse controle, o único controle é cuidar, usar máscara, passar álcool gel, é isso que a gente pode fazer. E a nossa vida tem que seguir de uma forma leve, com esse propósito, sabendo que nós não estamos sozinhos nesse mundo, a gente não está um corpo aqui e é isso, sabe? Não é, tem muita coisa que os nossos olhos não veem, mas que está sendo tudo planejado para transformar agora esse momento em uma nova era com pessoas muito diferentes, né? Eu tô sofrendo uma grande transformação agora na pandemia e eu acho que foi, assim, faz um tempo já que eu faço meditação, que eu busco entender a espiritualidade, mas foi na pandemia que eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Por quê? Porque é assim, né? As ondas, por exemplo, quanto mais altas estiverem, mais a gente vai ter que entender que a gente precisa mergulhar, né? E quanto mais profundo a gente mergulha, mais calmo a gente vê que tá o lugar. E foi isso, eu acho que é nesses momentos difíceis da vida que a gente se apega, né, a alguma coisa. E cada pessoa, não existe o certo ou errado, o melhor ou pior, cada pessoa vai se identificar com alguma coisa. Algumas pessoas gostam de ir até a igreja, fazer oração nesse lugar, nesse templo, ir até lá, estar conectado mais com Deus nesse espaço. Outras pessoas não vão precisar e tudo tá certo, a gente tem que se identificar. A sociedade não tem que impor que para a gente ter contato com Deus, a gente tem que ir até um lugar, porque Deus somos nós, né? Somos parte dele. Somos divinos, então Deus está com a gente o tempo todo, né? Não só quando a gente vai na igreja, só quando a gente ora. Então a gente tem que entender que essas profundezas, né, nosso ser, a nossa essência, quando a gente começa a acessar isso, ali existe calmaria, aceitação, muitas vezes. E a meditação traz muito disso, né? Somos imagem e semelhança de Deus, é isso aí. E cada pessoa vai se identificar com uma religião, todas, desde que a gente faça o bem, são maravilhosas. E cada um se identifica e vai, né, de acordo com o que achar melhor para si. Não tem ninguém que tenha que dizer o que é melhor ou não, né? Cada um, no seu próprio coração, na sua própria sensação do corpo, vai saber onde se identifica mais. E eu comecei a meditação guiada. Meu marido, nossa, mais ou menos 6 anos atrás, ele começou a estudar, saber que a meditação era uma coisa muito boa, né? Tanto para a parte, assim, de sensação de bem-estar, enfim, de coisas que às vezes está fora disso, mas também para essa calmaria que a gente tanto quer, né? Que num estado meditativo a gente encontra. E aí ele trouxe, na época, eu era uma pessoa assim que, nossa, foi o que eu falei, externamente eu era essa mesma pessoa, mas internamente eu era assim, ó, turbilhão, 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 pensando, sei lá nem o que, pensando hoje, assim, não consigo nem saber por que eu pensava tanto, mas eu pensava, e ele trouxe a meditação guiada e eu comecei a gostar muito, só que a meditação, eu comecei e não é fácil, parecia que não estava surtindo efeito, mas tá. Porque eu acho que só essa intenção que a gente coloca de entrar num estado meditativo, de estar
se conectando aos poucos, um dia, uma hora, a meditação nos encontra, né? Esse estado, esse espaço aí de paz, onde a gente encontra muitas vezes as respostas para muita coisa, onde a gente se sente divino, coisas que se a gente não olhar e não parar a nossa mente, a gente nunca vai se conectar com isso. E é por isso que eu falei, primeiro a gente vai precisar acalmar a mente. E aí o meu marido trouxe a meditação guiada, estava sendo muito bom, maravilhoso, comecei a sentir um pouco mais de calma em tomar decisões. Antes eu tomava uma decisão assim, sem pensar, sem sentir a minha intuição, só olhando pelo externo, qual que é o melhor caminho, eu escolhi, esse porque esse talvez vou ganhar mais, ou esse porque não sei, né? Tomava uma decisão sem querer saber uma resposta interna, né? Do que eu tô fazendo aqui, para que eu tô aqui, né? Nesse mundo agora. E aí quando eu comecei a meditação, essas coisas começaram a serem transformadas. Mas foi só depois que eu realmente comecei a utilizar os óleos essenciais, e aí eu sempre falo, eu não tô aqui, nem quero fazer propaganda nenhuma, mas é um amor que eu tenho pelos óleos essenciais, justo porque foi aí que eu comecei a me encontrar. E aí eu não sei nem explicar, eu estudo aromaterapia, a gente dá curso, mas assim, um óleo essencial, quando eu faço o uso, é algo completo, sabe? É algo que eu sinto assim, não é um princípio ativo sozinho, é o aroma, é a sensação. É assim, é algo que é esse momento, sabe? Um minutinho, às vezes, que a gente fica ali inalando o óleo essencial, a gente começa a nos sentir, a sentir o que nosso coração, algo está dizendo pra gente. E a aromaterapia, ela me trouxe isso. Então eu tenho isso e eu quero levar para a maioria das pessoas, porque além de curar o corpo físico, começa a trabalhar as nossas emoções, o nosso emocional, né? E todas as doenças, elas têm uma causa emocional inicialmente. Então, quando chega no corpo físico, é porque o emocional já estava abalado. E, enfim, eu comecei a me questionar sobre espiritualidade a partir da aromaterapia também. Então, tudo isso começou esse meu caminho na meditação guiada. Depois eu comecei a fazer ela sozinha. Hoje, eu sinto que, mesmo que eu esteja dentro de um metrô, por exemplo, lotado, se eu sentar e começar a sentir a minha respiração, eu entro num estado de paz, de total paz. E muitas vezes eu nunca imaginei que eu ia conseguir isso, mas o que foi? É a prática da meditação. É onde a gente se encontra, né? Onde a gente vê que não tem por que estar tumultuado. Por pior que seja a situação, se dentro, no nosso ser, existe a calmaria e existem as respostas para tudo que acontece. Por que eu não consegui conquistar alguma coisa? Ali tem uma resposta. Ali nós encontramos as respostas. E as respostas vêm quando a gente tem essa percepção de nós mesmos. E a meditação é uma prática diária que a gente precisa fazer, nem que seja assim 5, 10 minutos. Eu não estou dizendo aqui para a gente tirar 1, 2 horas, nem todo mundo tem esse tempo. Mas 5, 10 minutos todos nós temos, porque eu sei que tem horário que a gente está sem fazer nada e a gente vai lá para as redes sociais. Não é que não seja bom, eu aprendo, eu amo redes sociais, eu sempre me conecto com coisas boas, eu vejo coisas boas também ali. E eu não vivo sem, e eu inclusive trabalho, né, e adoro redes sociais. Mas a gente precisa ter um tempo para outras coisas mais significativas na nossa vida, né? E começar com a meditação abre portas pra gente. Aí depois da meditação eu entrei com a aromaterapia, depois a Laís, que inclusive está aqui na live, me apresentou o Ho'oponopono, através da Beth Russo. E assim o caminho da gente começa, a gente vai se aprofundando, né, nessas profundezas nossas, né, dentro de nós, e a gente vê que por pior que seja a situação, dá sim pra gente sentir gratidão, dá sim pra gente sentir paz, independente de como esteja o ambiente externo. E isso, nessa pandemia, pra mim tá sendo libertador, gente. Eu não tô dizendo que eu fico 100% do meu tempo bem, porque o externo afeta, as notícias nos afetam. Alguém que perdeu um parente, e nossa, aquilo afeta a gente. Mas logo eu me conecto de novo comigo mesma, porque eu entendo, eu sinto e eu digo, opa, esse sentimento é
porque eu estou tendo falta de conexão, falta de fé, por isso que está surgindo esse medo. Então a gente se observa, a gente começa a sentir até mesmo no nosso corpo, isso não é meu, esse pensamento não é meu, isso veio do externo. Então é isso que eu digo, essa conexão com o nosso ser, essa consciência que a gente começa a ter é libertador e isso liberta, enfim, a gente de passar por qualquer situação. E aí a meditação, eu até comentei já, depois eu vou deixar sobre o Netflix, que tem episódios lá sobre meditação, Headspace, o guia de meditação guiada. Quem não assistiu, assista quando puder, vale muito a pena. Ele é um monge budista não, ele é um monge que ele já viajou para vários países para estudar o poder da meditação e de diferentes técnicas, né? Então, assim, assistam, gente, vale muito a pena entender essa parte da meditação e todos os benefícios que a gente pode obter, né, da meditação. E esses episódios estão no Netflix. Então, assim, na época que eu comecei a meditação guiada, meu marido pagou o aplicativo para a gente usar por 6 meses. E a gente fazia todas as noites, né, aquela meditação guiada lá do cara, né, que é o do Wendy, que é o nome dele. Vale muito a pena assistir. Aí a gente entende, né, o que é a meditação. E um dos episódios, ele fala sobre uma pessoa que tinha muita dor, muitas dores na coluna, e era uma pressão que ele sentia e não estava surtindo efeito com muitos, né, no caso, medicamentos alopáticos. E ele começou a meditar. E com a meditação, ele diminuiu a percepção da dor. Não é que ele não sentia dor. E é como eu penso hoje. Toda vez que vem uma notícia ruim, nos abala, a gente fica sem saber o que fazer. Não é que a gente perca a noção do que está acontecendo, de que sim, é sério, gente, a gente tem que estar, né, ciente dessa realidade. Mas aí a gente diminui essa percepção do medo, a gente traz a leveza de volta e mostra assim que a vida é muito bela e tudo está acontecendo da forma que tem que acontecer. E é esse estado meditativo que eu sempre falo. E eu, hoje em dia, eu tenho utilizado muito assim, óleos essenciais, principalmente limão siciliano durante o dia, para diminuir a ansiedade. E ele me traz muito essa conexão também na hora da meditação. Copaíba também. E à noite eu utilizo lavanda, que aí eu já utilizo para dormir também. E isso tem me ajudado tanto que eu fico até surpresa quando alguém vem assim e só vê o lado ruim, o desespero, e eu digo, gente, acalma um pouquinho, sabe? Vamos mudar a nossa percepção quanto a essa realidade. E isso tudo foi através da meditação, dos óleos essenciais, do Ho'oponopono, que eu faço todos os dias também, a repetição das frases, né? Porque são curas, limpezas também que a gente está fazendo no nosso corpo, no caso não corpo, né? Mas no nosso ser, que a gente tem muitas coisas que a gente traz e está no nosso inconsciente, né? E a gente nem sabe por que a gente age daquela forma, a gente não sabe por que a Laís falou o Ylang Ylang, maravilhoso também, nossa, para mulheres principalmente, né? Laranja doce também, os cítricos assim é maravilhoso, amiga, é muito bom lá. E eu acho que o Ho'oponopono traz toda essa limpeza, sabe? Tira tudo que tem de sujeira, por exemplo, porque todo dia a gente recebe uma informação e polui o nosso subconsciente. E aí a gente tem que estar tirando isso diariamente. Então são práticas diárias. Mas foi como eu falei, não vamos fazer isso o dia inteiro, todo o tempo, porque nem sempre vai dar. Mas em momentos que a gente sente, nossa, tá tenso, faz uma inalação com óleos essenciais. Para quem não tem óleos essenciais, faz uma oração, se apega à fé, independente da religião que você, siga, faz isso, oração, porque isso vai trazer todo o conforto que a gente precisa, porque a gente não pode se envolver tanto nessas dores, nessas coisas do mundo. A gente precisa entender que somos parte disso tudo, mas a gente precisa fazer a nossa parte sendo feliz, estando em paz, estando tranquilos, estando bem. E muitas vezes a gente fala, eu quero paz, eu quero buscar isso dentro de mim. E no momento que a gente tem de sobra, a gente busca coisas externas. E muito eu me vi assim um dia, e hoje ainda eu me policio muito, de estar sentada em algum lugar, e aí logo que eu estou comigo mesma, na minha presença,
sentindo a minha respiração, eu às vezes deixo eu pegar as redes sociais e eu penso, opa, por que eu quero ver coisas das redes sociais se eu tô, em vez de eu aproveitar esse momento que eu tô tendo comigo para me entender, para me conectar comigo mesmo, para trazer esse amor à tona, para trazer a luz que todos nós temos dentro de nós, porque somos imagem e semelhança de Deus, então somos luz. Só que muitas vezes a gente está na escuridão porque a gente tem que limpar isso. Então, a prática do Ho Oponopono, eu amo, e assim, sou muito grata a Laís, que me apresentou, compartilhou comigo sobre isso. E eu comecei a ver transformações, assim, gratidão, que eu também sempre tive essa sensação, eu preciso ser grata, sim, mas era quando as coisas estavam indo conforme eu gostaria, né? Mas quando fugia do meu controle, eu também achava que não tinha controle sobre as coisas e já não achava que era legal, aí eu já não agradecia. E com a prática do Ho Oponopono, eu comecei a perceber que tudo, até mesmo as coisas ruins, porque eu acho que para a maioria de nós, né, não está sendo fácil, e eu vou falar sobre as vendas, sobre tudo isso, né? O ano passado começou um tumulto, e mesmo quando eu não vendia, eu não fazia uma venda naquele dia, eu era grata pelo café que eu estava tomando, pela cama que eu tenho, coisas assim que eu nunca imaginei que eu ia trazer isso para minha essência. Eu nunca imaginei, porque eu achava que a gente tinha que pensar nisso. Que agora eu tenho que lembrar de ser grata. Não, mas quando a gente começa a praticar isso, praticar a gratidão por tudo, por qualquer coisa, pelo céu azul, pela chuva, isso se torna um hábito. Isso se torna, assim, o acordar. Eu nunca imaginei, gente, porque eu não me ligava nessas percepções. E eu não sei por que eu na época não tinha esse conhecimento, que hoje, graças a Deus, eu tenho, de que dá pra gente ir melhorando, ir evoluindo, sendo grato pelo pouco ou pelo muito. Não precisa a gente estar com a vida que a gente quer para começar a agradecer. A nossa vida está nesse percurso, no caminho, não no chegar lá. Claro que quando a gente chegar lá, a gente vai comemorar, a gente vai ser feliz, a gente tem os nossos objetivos, mas as coisas que forem para nós, elas vão chegar a nós, não precisa a gente correr tanto. Não precisa a gente correr tanto, era outra crença que eu tinha, que eu achava que eu precisava sempre correr, sendo que eu aprendi que a vida tem que ser fluida também. E eu não estou falando no caso de que não devemos correr atrás dos nossos sonhos, que os nossos sonhos não importam, porque eles importam, para mim importam muito, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar as coisas fluírem, que quanto mais às vezes a gente corre atrás, mais aquilo foge, né? E se não for para ser nosso, não vai ser, a gente não vai conquistar aquilo. Mas é porque temos coisas muito melhores e maiores na nossa vida que ainda a gente não percebeu, que o caminho que Deus tem para nós é muito melhor do que aquele caminho que a gente achou que seria melhor. E quando que a gente começa a entender isso? Quando a gente se conecta com nós mesmos. A gente começa a entender e a sentir no coração que aquele caminho que eu falo por experiência, tá? Por um caminho que eu estava trilhando, que eu tinha praticamente certeza que esse é o caminho para minha vida. Eu, Marcele, tinha, mas não a minha essência, né? Só a minha carcaça tinha isso. A minha essência entendeu que não sinto tão bem não nesse caminho aqui. Mas a gente só começa a entender isso quando a gente olha para dentro, né? E para olhar para dentro, a gente tem que acalmar a nossa mente. A gente tem que ter uma vida equilibrada. E não estou falando de passar o dia fazendo... Imagina, fazer o dia exercício, tem que dormir bem, tem que fazer meditação, tem que fazer... Aí já vai 12 horas do nosso dia, né? Não tem. A gente só precisa começar a... Qualquer momento que a gente não tá legal, tá ansioso, tá triste, respira. Respira. A Silvia tem lá um vídeo no nosso Aromaterapia Sem Mistérios sobre a respiração do dia a dia, uma respiração consciente. Aquela respiração que a gente inspira pelo nariz, expira pela boca, sentindo o ar frio entrando, o ar quente saindo. E às vezes 1 minutinho que a gente pare e faça isso pode ser transformador. E muita coisa, criatividade estaria nesse 1 minuto. Então, fazer nada, silenciar também pode ser muito produtivo, né, na nossa vida.
E eu nunca imaginei que um dia antes de praticar isso, eu nunca imaginei que isso poderia ser produtivo. Porque eu achava que produtividade era estar sempre fazendo algo, né? Então, para a gente incluir, quem ainda não incluiu a prática de começar a fazer meditação, começar a fazer a prática da gratidão. E a prática da gratidão, eu comecei pelo Ho'oponopono, eu comecei a fazer... Oi, Rita, tudo bem? Olha, a Rita tá aí, obrigada pela presença. Eu comecei a fazer, no caso, né, a prática da gratidão através do Ho'oponopono, mas existem várias outras formas. A gente só se sente, quando a gente começa a sentir grato por algo que a gente nunca imaginou, por uma caneca de café, por todas as pessoas que estão na nossa vida, por, enfim, coisas que antes eu acho que eu agradeceria quando eu chegasse lá no patamar, talvez, eu comecei a perceber assim, gente, eu tenho uma xícara de café, eu tenho uma cama, eu tenho comida. Eu não tinha essa consciência de gratidão pela comida, né, sendo que tanta gente tem essa falta e a gente não ser grato, né, e ser ingrato com a vida, achando que a vida está sendo injusta só porque, enfim, a gente perdeu algo que a gente tinha antes. Aí eu acho que até era muito falta de consciência, né? E essa expansão de consciência a gente começa a ter quando a gente se conecta com nós mesmos. Então, o desafio aqui que eu gostaria de deixar nessa live de hoje é implantem, comecem por 5 minutos. Às vezes eu preferi, no caso, a meditação guiada. Oi, Mi, boa tarde. Olha, minha irmã chegou aí também agora. Eu preferi a meditação guiada, né, na época. Existe no YouTube muita meditação guiada, meditação da prosperidade, da cura, enfim, tem muita coisa. E que a gente aproveite, né, o tempo que a gente tem e que às vezes está de sobra, e ao invés de ficar, enfim, reclamando, enfim, da vida, porque as coisas não estão fáceis, vamos aproveitar para se conectar, né? E quem sabe as descobertas de que a gente vai descobrir agora, e pode ter certeza que sim, são as descobertas mais importantes da nossa vida. As descobertas de que a gente às vezes enxerga, o que a gente vê aqui é muito limitado, né? E existe um universo inteiro a nosso favor. E existe um universo aí, que está nos guiando, né? Seres de luz, e que estão planejando tudo para a gente viver uma era que nem nós hoje, assim, nem hoje a gente consegue imaginar. E sim, a gente consegue só ver o que a gente tem aí daqui uma semana, daqui, sei lá, para frente, para trás, é o único que a gente consegue ver. E a gente não consegue ver a imensidão, né, do que a gente chegar lá na frente e o que tudo isso vai ser. E eu posso falar assim, tudo passa porque eu já passei por questões, né, na minha vida, que na época foi um maior tumulto, gente, foi um tumulto interno, um tumulto muito grande, e aquilo passou. E hoje eu posso dizer assim, nossa, gratidão por ter acontecido algo tão ruim, mas que me ensinou tanto, me tornou uma pessoa muito mais forte. E eu acho que é onde dói, é onde a gente tem as dores, que logo após existe a cura. Então não adianta fugir. Não adianta a gente fugir da nossa essência, não adianta a gente fugir do nosso caminho. Às vezes vai para um caminho lá que é porque lá ganha mais dinheiro, mas aquele caminho não é nosso. E aquele caminho não vai fluir, a gente não vai conseguir. E quando a gente conseguir, a gente vai perder tudo, porque a gente não está seguindo a nossa missão aqui. A gente não está seguindo o que são os planos que a gente veio fazer aqui, né? Então que a gente saiba aproveitar esse tempo difícil, esse momento que a gente está passando, para se conectar com a real e verdadeira espiritualidade, que a gente consiga transmitir luz, mesmo na escuridão, mesmo no caos, que a luz está dentro, a gente só precisa acessar ela. E muitas vezes eu vivi na sombra, que a gente tem as nossas sombras e as nossas luzes, mas eu vivi só na sombra e olhando para o que era externo. E hoje eu posso dizer assim, pode ser que tudo isso esteja parecendo um caos, mas eu sinto a fé de que tudo está acontecendo como tem que ser.
E isso é libertador. E a gente precisa entender que tudo isso, a gente está tendo essa oportunidade agora, né, de se aprofundar. Para mim, pelo menos, está sendo uma grande oportunidade. Eu sou muito grata a essa oportunidade, muito grata, independente, eu sinto muito mesmo por todas as pessoas. Eu sei que tem muita gente sofrendo, muito desemprego, isso é horrível, eu sei. E eu também estou passando por questões assim de falta de algumas coisas que eu tinha. Mas eu estou vendo o lado da transformação. E isso é uma escolha nossa, né? Isso é uma escolha. Vamos aproveitar, eu quero me transformar. O caminho que eu estava talvez não seja para mim e tá tudo bem. Eu quero encontrar o meu caminho, a minha real missão aqui. Eu não quero passar a minha vida e chegar lá no final e pensar que eu nem cumpri o que eu vim cumprir. Eu nem cumpri, aí o que valeu, né, esse tempo aqui? E que a gente consiga, assim, ser voz, né? Voz para alguém, ajudar alguém nesse momento. E eu acho que a gente começa a cuidar do outro de uma forma muito mais, assim, com amor, com empatia, quando a gente tem no nosso coração a nossa essência, né? Que a nossa essência é amor. E quando a gente começa a sentir esse amor, né? Que somos amor, que temos amor, a gente começa a olhar para o outro com mais amor também. E a gente tem vontade de ajudar. Aí quem pode financeiramente ajuda, quem não pode financeiramente ajuda de outra forma. E dá, sabe? A gente pode sim ajudar as pessoas. E que nós, cada um de nós aqui, que a gente tenha isso, essa consciência de que nós viemos também, não para servir, não vamos colocar crença nenhuma, porque eu não gosto disso e a gente não tem que aceitar nada, né? De sociedade, impor, que a gente tem que servir, que a gente tem que... Não, a gente tem que sentir e para quem a gente tem que fazer, né? E é isso que eu gostaria muito que vocês, assim, como desafio mesmo, comece a se conectar com você mesmo. Não sei qual que é a forma aí que você vai achar. Vai no YouTube, porque cada um tem a pessoa certa, alguém que nos desperta, né? E eu vou falar, no Ho'oponopono, foi a Beth Russo. A Beth Russo, a Laís, que é minha amiga, uma amigona, trouxe, compartilhou comigo, e eu me encantei pelo Ho'oponopono. Hoje eu sigo, né? Eu escuto, eu assisto Beth Russo, eu assisto também a Marina, da Meditação Ho'oponopono, mas isso sou eu, não quer dizer que você vai lá, vai se conectar com essas pessoas. Você vai ver, você vai sentir. Começa a entender o que você sente, sabe? Para ter uma real experiência com aquelas pessoas. Porque se a gente já for escutando, já não bati muito com a pessoa, então não assiste ela, vai ver outra. Então meditação, começa a ver se uma guiada, talvez hoje à noite, antes de dormir, começa a fazer uma guiada, 10 minutinhos ali, faz uma meditação guiada. Se achou, não gostei, acho que eu vou fazer sozinha. Aí é apenas a respiração, é tomar consciência da respiração e isso começa a nos relaxar. A gente começa a se sentir com o corpo mais relaxado. E aí depois a nossa mente, até pode ser que no início ela não vai relaxar, porque eu demorei um tempo para conseguir relaxar mesmo a mente, né? E o que é o relaxar? Na verdade a gente vai ter pensamento. Só que quando a gente aprende a fazer meditação, assim no caso, a experimentar esse estado, a gente percebe, é como se fosse assim uma freeway lotada de carro, isso é o nosso início. E logo quando a gente faz uma meditação, a gente está vendo um monte de carro, a gente julga, olha, sei lá, um ultrapassa o outro até, e existe julgamento ali. Mas nós não somos esse pensamento, não somos eles. Eles estão ali, mas nós não temos que entender que a gente está fora disso. E quando a gente começa a meditar, utilizar, fazer essa prática, a gente começa, depois de um tempo, diminui a quantidade de carros. Isso é só uma metáfora, tá? Para a gente entender que não vai ser nessa noite, talvez, que você vai se sentir tão, né, relaxado com meditação, mas com o tempo sim. E aí depois diminui esse fluxo de carros. E daqui um pouco, a meditação nos encontra, esse estado de contemplação nos encontra. E é como se a gente estivesse fora dessa freeway, só observando aqueles carros. E lá, os carrinhos são os nossos pensamentos. E nós somos observadores, eles não são nós, são os nossos pensamentos, a gente não é eles. E aqueles carrinhos diminuem a velocidade, diminuem a quantidade.
e a gente é observador. E eles vêm, os pensamentos vêm, mas a gente só deixa eles passarem como se fossem nuvens, né? Esses carrinhos passam e a gente observa, olha ali, passou um, passou outro. Só que isso já começa a conexão e relaxamento da nossa mente. E quando a gente está com essa mente mais relaxada, no dia que a gente conseguir sentir que está fora desse lugar e que só está observando e vem... eu pensei até sobre uma conta, né, que eu tenho que pagar, por exemplo. Veio visitar, não, deixa ela passar. Mas veio, e depois vai vir outra coisa, sei lá, o que a gente tem que fazer amanhã, depois de amanhã, não sei, algo, né? Eles vêm os pensamentos. Mas a gente já ele não toma mais conta e a nossa mente não está mais tão agitada. A gente começa só, eu tenho uma conta, amanhã eu pago, deixa para amanhã. E aí esse pensamento vai passando, mas os pensamentos vêm, então que a gente não pense que a gente vai conseguir ficar ali total, né, sem pensamento. E quando a gente começa a acalmar a mente, a gente começa a acessar a nossa alma, né, nosso coração. E aí que vem a transformação, que é a espiritualidade, né? E quando eu falo, é isso, gente, não é a espiritualidade, somos nós, tá? Somos nós, quando a gente começa a entender que não somos um corpo, né? Só uma matéria, a gente começa a acessar coisas e curas também muito grandes na nossa vida. E aí que tem o despertar. Uau, sabe? Tipo, eu nunca imaginei que algo que era invisível, que eu faça parte, né, disso, e que isso que é invisível é o que é mais lindo, e a incerteza também é linda e tá tudo certo, entende? E a gente começa a fazer parte disso. Claro, eu acho que esse caminhar da espiritualidade é eterno, né? O nosso espírito é eterno, e cada dia a gente está aí aprendendo um pouquinho mais, mas a gente precisamos acessar, encontrar a nossa real missão aqui, o nosso lugar, né? Como a Florência até deixou um texto ontem sobre que a gente precisa ocupar o nosso lugar aqui e que a gente se encontre, né? Para se encontrar, a gente tem que acessar a nós mesmos. Então, esse evento acalma a sua mente, tem tudo a ver com... É o primeiro passo, né? A gente não vai conseguir acessar muitas coisas quando a gente está com um turbilhão aí na nossa cabeça, né? E, enfim, nada na nossa vida, eu acho assim, o cansaço, a gente fica muito cansada. Eu ficava, pelo menos, sempre com a cabeça, né, funcionando. Isso traz um cansaço muito grande. Então, que a gente saiba aproveitar esse tempo aí. A minha irmã falou aí, é o amor que nos move. É isso mesmo, quando a gente entende, né, que somos amor, que somos luz, e a gente até então achava, sei lá, que eu pensava antes, né, e é a maior descoberta, né, de uma pessoa, eu acho, é isso, e aí depois a gente começa a caminhar, né, ser guiado para estar aqui transmitindo amor, sendo luz, né, na vida de outras pessoas e da nossa vida também, e ocupando o nosso espaço, né. Eu acho que é a principal, a gente fala tanto em meta, né? Eu falava, a meta é tal coisa. Mas eu acho que o principal objetivo mesmo nosso é isso aí, é a evolução como ser humano, né? Como espiritualmente também. E aí eu queria que vocês incluíssem, assim, começassem. Quem gosta de se identificar com o Ho'oponopono, busca lá alguém no YouTube, vê se identifica, começa a fazer essas limpezas. Para mim é uma prática diária, de repetição, todo dia. Eu falo meu nome, eu faço 108 vezes de manhã, mas toda vez que eu tô me sentindo assim meio angustiada, eu faço para angústia, me perdoe, sinto muito, sou grata, eu te amo. São frases, né? Frases de cura, é uma cura havaiana, né? Os havaianos que trouxeram é uma técnica, né, de cura, que é de limpeza, na verdade, uma limpeza, e aí depois a gente vai acessando curas, e aí a gente começa a se perdoar, a se arrepender pelas nossas memórias, enfim, é muito grandioso isso, e se vocês quiserem a gente conversa outro momento sobre Ho'oponopono, e para mim faz muito sentido, eu sou assim muito encantada, e com a aromaterapia, mas acho que cada um vai seguindo o seu caminho, vai encontrando, né, seu real significado em cada coisa, e o que importa é estarmos sendo, né, amor, descobrir e acessar o amor, né, que somos, e é o amor que nos move, o amor cura tudo, o amor
fecha ciclos também, ciclos de ódio, né? Às vezes com um familiar, alguma coisa assim. O amor fecha ciclos. Não existe outra forma da gente fechar ciclos, às vezes, de acontecimentos, se não for com amor, né? Então a gente precisa começar a acessar isso. E aí eu desafio vocês a buscar um pouco mais sobre espiritualidade, a buscar um pouco mais sobre meditação, que vai acessar a espiritualidade, sobre qualquer coisa que tragam para vocês, principalmente nesse momento que está um pouco, né, para muitas pessoas mais desesperador que para outras, que a gente traga esse entendimento, né, traga o entendimento, o conhecimento sobre isso, que com certeza as respostas estão nas nossas profundezas, né. Então, gente, eu queria deixar esse desafio e falar que amanhã eu vou falar um pouco do não fazer nada, tá? Que é momento de lazer, né? Que não sei vocês, mas eu, uma época, se eu ficava sem fazer nada, eu até me sentia culpada. Nossa, eu poderia estar estudando, eu poderia estar arrumando aquela, sei lá, se a casa está bagunçada, eu poderia estar arrumando alguma coisa ali. Ah, eu tenho aquele armário e eu tô aqui sem fazer nada. E eu já me sentia muito culpada por isso. E hoje eu penso assim, não, isso daí não é tão importante, isso dá para deixar, o que dá para deixar depois fica, porque nem tudo a gente é urgente, tão importante assim para ser feito agora, sabe? E nós seres, né, espirituais, sim, somos mais importantes que qualquer outra coisa. E isso sim precisa de nós. E os momentos de lazer, esse momento aí de não fazer nada, de sentar, é também um estado meditativo, mas é um estado para a gente acalmar, para a gente... Às vezes a mente está muito cheia e a gente deita na cama, tira o celular de perto e fica ali sem fazer nada, olhando para o tempo passando, sei lá, nada, não deixa o que tem que ser feito para depois, aquela conta que tem que pagar, enfim, deixa para amanhã, sabe, para quando der, para depois daquele tempo ali que você tirou, para não fazer nada. E vou falar também sobre relações sociais, né, que seria o quê? É muito importante a gente ter relacionamentos com as pessoas. E a gente viu, né, que esse ano da pandemia, muitas pessoas, né, ficaram mais depressivas ou entraram em depressão, e a ansiedade também tomou conta, justo porque faltou essas relações sociais. Mas o mais importante do que relação social, e que eu vou trazer um pouquinho amanhã, é se relacionar com as pessoas certas, né? Porque existem muitas pessoas tóxicas, que elas sugam a nossa energia. Às vezes não é sem querer, elas não têm ciência do que elas estão fazendo, mas elas sugam a nossa energia. Não é por mal, nem estou julgando, acho que talvez um dia eu possa ter sugado alguém, mas nós, com a consciência que a gente tem hoje, a gente precisa começar a observar quem são as pessoas certas para a gente se relacionar, porque senão a nossa vida, a nossa mente vai se turbilhar se a gente tiver convivência com pessoas tóxicas. A gente cansa muitas vezes de estar com alguém que é tóxico. A gente se sente pressionado, não sei, é uma energia tão ruim às vezes, que a gente pega aquela energia e a gente se sente como se estivesse assim, passando mal, muitas vezes. E aquilo não é nosso. E a gente precisa entender, né, saber até se blindar quanto a isso, mas principalmente, quem são as pessoas que nos fazem isso, que nos dão essa sensação? Mas aí, se a gente não estiver consciente, não estivermos conectados, muitas vezes a gente vai em algum lugar, vê alguém, nossa, saí de lá, me deu uma dor de cabeça, do nada, né? Sempre assim, do nada. Aí depois, nossa, mas eu acho que não sei, porque eu hoje não dormi bem, enfim, e às vezes é aquela pessoa, né? Então a gente precisa começar a entender quem são essas pessoas, e às vezes não vai ter como excluir elas da nossa vida, mas a gente vai saber que aquela energia não é nossa, que aquilo lá, que aquele sentimento que muitas vezes nos faz mal não é nosso. E a gente precisa dizer, olha, não é meu, ciente, né? Não é meu. E ao fazer uma orações, no caso, o Ho'oponopono é muito bom também para quando a gente não se sente legal. Mas quem, né, busca uma oração para Deus, por exemplo, pode fazer uma oração para que te ajude a não levar aquilo que não é seu, né? E isso é muito importante. E a gente sim tem que se relacionar com as pessoas que a gente não precisa. Não é que a gente não possa ter opinião diferente com o outro, não tem nada a ver. Isso é
uma questão de crenças até, a gente não poder aceitar o outro, sabe? As pessoas são, oi Adri, tudo bem? Boa tarde. Ai, a Adri é uma amigona aí, hipnoterapeuta, tá fazendo um trabalho junto com a gente, assim, que, nossa, assim, ó, outra coisa, né, pra gente colocar na nossa vida. Existem muitas coisas. Hipnose, né, para desbloqueios de traumas, de coisas, enfim, ancestralidade, criança interior, enfim, muitos desbloqueios que a gente pode fazer. Tem o Reiki também, que é energia, né, canalização de energia para equilíbrio de chakras. Então, assim, gente, vamos buscar, vamos aproveitar esse tempo, é isso que eu quero trazer, sabe? Vamos aproveitar esse tempo para buscar as coisas cada vez melhores para nós, para o nosso espírito, nutrir bem o nosso espírito de energia boa, de coisas boas. E muitas vezes o relacionamento com pessoas que estão na mesma vibe, que estão junto com a gente, que torcem por nós, é a melhor coisa. A gente se recarrega com essas pessoas, a gente busca uma vida muitas vezes melhor com pessoas erradas, né? E quando a gente se reúne, quando a gente se une com grupos de pessoas certas, e hoje em dia, mesmo não podendo o presencial, a gente pode se encontrar pelo Zoom, por Google Meet, enfim, por uma live, mas de ir atrás. Gostei de alguém, às vezes nem conheço, né? Só pela rede social. Gostei do que ela passa, vou começar a seguir aquela pessoa. Não segue pessoas que te trazem mal, sabe? Por isso que eu falo, as redes sociais, a gente precisa ter um filtro, né? Porque também é energia ali. Então que a gente siga pessoas que nos fazem bem, que nos trazem coisas boas. Então a vida é isso, né? São escolhas. Para que escolher viver com pessoas tóxicas, estar junto com pessoas tóxicas e atraindo pessoas tóxicas? Vamos mudar a nossa energia primeiro, nos mudarmos, que aí o universo vai mandando pessoas mais parecidas com a gente, né? Porque muitas vezes a gente atrai aquelas pessoas lá para um aprendizado de que a gente precisa também essa mudança. Ai, olha só o Pacal, que lindo, tudo bem, Pacal? Pacal é assim, olha, que pessoa maravilhosa, sou fã dele, humildade, nossa, assim, sem comentários. Obrigada, Pacal, pela presença. Aí a Florence colocou, se tornando consciente disso, conseguimos até ajudar quem estava nos sugando, fortalecendo. Isso mesmo, Florence, muitas vezes a gente precisa, como eu falei, né, primeiro mudar nós mesmos, a nossa energia, e aí depois até, quem sabe, ajudar aquela pessoa que muitas vezes estava mesmo. Foi uma reflexão muito boa agora para mim também, da gente se fortalecer. Quando a gente está bem fortalecido, blindado, né, que a gente diz que a gente já não pega mais aquela energia, muitas vezes a gente vai ser uma âncora, né, um anjo, uma luz lá para aquela pessoa poder sair daquilo ali também, daquela energia que muitas vezes ela não está consciente, foi o que eu disse, né? Mas nós que estamos mais, né, cientes, conscientes disso, a gente pode escolher, né, dar um tempo pelo menos para isso, porque se a gente não está assim, tão bem fortalecido, isso vai piorando, né? E a gente vai indo para baixo também, junto com aquela pessoa, com aquela energia. Então, eu acho que esse fortalecimento é algo que a gente precisa pensar. Gente, então é isso por hoje. Muito obrigada, gratidão por mais uma tarde. Espero que vocês também, né, tenham surtido alguma coisa boa, né, para vocês a partir disso. E tenho certeza, olha, eu sempre falo, né, inclui algumas práticas que vão nos trazer tanta coisa boa, né? Por que não começar a meditar? Por que não 10 minutinhos por dia apenas ali dando uma silenciada? E não é que não tenha pensamentos, mas só acalmar um pouquinho mesmo esses pensamentos, ser observador e acessar o que tem de mais lindo, né? Que são as nossas profundezas. Então, gente, gratidão, feliz quarta-feira, e amanhã estaremos juntas de novo, juntos aqui às 16 horas para falar um pouquinho. E aí, como o assunto vai ser isso de pessoas tóxicas e um pouco de momentos de lazer também, que é sem fazer nada, sem se sentir culpado e apenas ali parado, sem fazer nada, que isso também é muito importante para a nossa vida. Então, assim, eram coisas que eu não praticava e eu via a diferença, sabe? Que isso tudo me trouxe. E passar por essa pandemia com toda essa bagagem que eu tive de antes, está sendo bem mais leve do que poderia ser. Então, assim, sou muito grata a tudo que tem sido, que alguém compartilhou comigo.
E é por isso que eu disse assim, eu preciso compartilhar isso. Não sei se todo mundo vai fazer, se todo mundo vai se conectar com isso, mas se um de vocês, né, colocarem em prática e sentirem alguma diferença, eu já me dou assim, valeu a pena a vida. Então é essa mensagem que eu quero agradecer muito, muito, muito vocês. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Pense, mas haja. É óbvio que podemos nos condicionarmos a termos bons pensamentos, isso é muito importante. Nós também precisamos cultivar de boas atitudes. Exatamente, Pacal. Exatamente, falou tudo aí. Quem quiser printar, printa para ficar com essa frase aí, essa mensagem também. Gratidão, gente. Fiquem com Deus, com muita paz, muita luz. E que a gente, né, conecte-se sempre com essa luz divina que está dentro de nós. E que nós somos parte do divino, então nós podemos, né, e devemos estar aqui com boas atitudes, e fazendo o bem, da forma que a gente puder. Eu, né, encontrei uma forma aí hoje de trazer em lives, mas, enfim, eu estou conectada com alguns grupos também de espiritualidade que estão, assim, para mim, estão sendo, nossa, divisores também na minha vida, estão sendo, assim, muito, muito especiais. Eu sou muito grata a cada pessoa aí que surge no meu caminho, que me agrega, que me traz luz, né, e que me mostra que eu posso... Que a gente, todos nós temos, né, luz, temos algo a agregar, né, que a gente seja voz de liberar, de, enfim, de compartilhar amor, né, mesmo nos momentos difíceis, com todo o respeito do mundo, a tudo, né, a todos que estão passando, sim, por coisas muito, muito horríveis, mas que podemos, sim, passar por isso com muita fé, com muito amor, com muita confiança, em dias e uma era muito melhor. Gente, obrigada, uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Gratidão por hoje, amo vocês.